Saravá banda, Nguzi Kimbanda, tudo bem com vocês? Aueto, Tati Zilopanos falando aqui. Cara, eu queria falar sobre um tema que é muito incômodo, muitas vezes falar sobre isso. Que é por que na Kimbanda tudo é tão caro, né? Será que é caro mesmo? Num dos posts aí que eu fiz sobre a questão do censo de 2022 sobre religiosidade brasileira, muitas pessoas falaram assim, mas vai ser muito difícil mudar esse panorama porque tudo dentro da macumba é caro. Em outros posts as pessoas sempre falam assim, mas na Kimbanda tudo é pago, tudo é muito pago e ninguém tem essa capacitação. Bom, eu já vou quebrar esse mito aqui porque isso não é verdade. Caro é um termo muito amplo para você determinar. Porque o que é caro, o que é barato? O que está dentro das suas posses, o que não está? Uma pessoa, normalmente, ela busca, na espiritualidade dela, melhorias. E a gente tende a dar para as pessoas aquilo que é o melhor mesmo. A gente busca esse melhor para as nossas entidades. Entretanto, dentro da Kimbanda, a gente usa muitos elementos. Um aceitamento vai em inúmeros elementos, elementos caros, vão pedras, cristais, vão pós, vão metais preciosos. Gente, vai ouro, vai prata, vai um monte de coisa assim, que é cara. É. Você tem a ferramenta de ferro, você tem sacrifícios para serem feitos, o bicho não é barato. Tá? Você tem muitas ervas para cultivar, para arranjar. Mas a erva está na natureza. Mas e a despesa que você tem de ir até lá e buscar? E as pagas que você tem que fazer para você retirar essas ervas da natureza, né? Você não encontra na rua de São Paulo, por exemplo, todas as ervas que você precisa para um trabalho de espiritualidade. Se você não comprar num fornecedor de ervas, você tem que ir até uma mata buscar essas ervas. E o despendimento de tempo, de gasolina, tudo isso conta, cara. E o que mais conta? O axé do seu Tata. Porque ele não conseguiu isso aí também de graça. Ele buscou isso. E ele pagou por isso. E ele tem uma efetividade no trabalho dele. E ele vai continuar te dando assistência mesmo após a sua iniciação. Então a gente tem que tomar um cuidado com o que a gente acha caro, do que a gente acha barato, porque isso pode ser um pensamento limitador da sua vida. Quando eu fui me iniciar na Kimbanda, as coisas não estavam bem financeiramente para mim naquele momento. Tá? Eu tinha uma vida confortável, mas não podia gastar os valores que tinha. Exu providenciou, cara. E você está falando isso porque você é um tata de Kimbanda e depende disso. Não é. Você pode perguntar para os meus iniciados. Tem iniciado lá que é professor do estado, cara, professor do município, que ganha muito pouco. Tem gente que lá que ganha muito pouco mesmo e que conseguiu pagar os seus assentamentos, conseguiu fazer tudo. O que eles sempre me falam? Não sei de onde surgiu, mas surgiu. Porque a pessoa teve fé, a pessoa acreditou, mas além da fé e de acreditar, ela teve propósito, ela foi atrás, ela deu um jeito. Porque para ela era importante isso. Para ela era importante dar para o Exu dela, para a pombogira dela, o melhor. Então, quando a gente fala sobre valor, a gente também está determinando o valor que a gente dá para o nosso Exu, para a nossa pombogira. E eu já falei em vídeos passados que o Tiriri ele sempre comenta assim que quando você vai pedir algo para o Exu, você não pensa em quanto difícil é aquilo lá. Você não pensa em quanto dispendioso seria aquilo. Você simplesmente pede, porque você precisa daquilo, porque você tem necessidade daquilo, porque é uma situação emergencial na sua vida. E o Exu move mundos e fundos para conseguir para você. E aí quando você vai agradar o Exu, o que você faz? Você quer dar o mais barato, você quer dar o de menor qualidade, você às vezes quer o mais simples. Então o Exu pede um uísque 12 anos, você quer dar cachaça corote para ele. Sabe? O Exu pede um charuto melhor, você quer dar um charutinho baianinho de R$2. Sendo que tem charutos de R$27 que são extremamente de qualidade. Inclusive o Tiriri só gosta desses. Ele já destruiu um charuto de R$300 que a gente deu pra ele. Ele destruiu assim, falou que era uma porcaria. E ele gosta desse de 27 e R$32, geralmente em média, que é o Dona Flor. Então você tem que entender que às vezes a gente tem que fazer um esforço para dar pro nosso Exu aquilo que ele quer, aquilo que ele merece. Não só pro Exu, mas para todas as entidades da nossa coroa. E aí, quando a gente tem uma comunhão com essas entidades, as coisas se movimentam. Exu é movimento, né? Exu é caminho. E ele vai também proporcionar esses caminhos para vocês. Um grande problema é o pensamento limitador. Quando a gente se limita em algo, isso é algo que as entidades sempre falam, que a pessoa fala assim, eu não acho que eu sou capaz.
E aí o Rompimato fala muito isso, né? Ele fala assim, se você acha que você não é capaz, você não é capaz. Você já determinou que você não é capaz. Nada do que eu faça vai mudar isso, porque a sua crença é de que você não é capaz. Então, todas essas pessoas, elas precisam de ter um entendimento de que o pensamento de escassez, o pensamento limitante, atrapalha o progresso espiritual dela também e material. Então não tem que ficar sofrendo, não tem que ficar por nada. Tem gente que vai pagando parcelas mínimas aí até chegar o momento da sua iniciação. Tá? Se tiver que pagar durante 2 anos, a pessoa vai fazer isso, porque é importante para ela conseguir isso, não importa como. Ah, mas aqui em Umbanda não tem caridade. Bom, nem na Umbanda, nem em lugar nenhum. Porque caridade, ele é um dom divino. A gente confunde essa palavra muitas vezes com um termo de dar de graça algo, né? Mas caridade é um dom divino, é o cuidado com o próximo. Então isso advém de Deus. E toda vez que o Exu está em terra, ele está fazendo isso. Nossa, que antagônico agora que você falou, que heresia, você está falando de Deus e Exu. Cara, esquece o que esses cara de malvadão faz por aí nas redes sociais, tá? Esquece isso, cara, esquece isso. Nós estamos falando que sim, há essas possibilidades, tá? Então, toda vez que o Exu dá o seu tempo para você, que o Exu movimenta seu axé, que o caboclo movimenta o seu axé, que o preto velho movimenta o seu axé, ele está fazendo caridade. Mas nada disso é de graça. A vela que ele usou teve preço, a bebida que ele usou teve preço, às vezes as ervas que ele usou teve preço, tudo tem preço, inclusive o tempo do médium que está ali, incorporado, permitindo que aquela entidade fale com você. A casa onde você está frequentando, que tem toda aquela questão de estrutura, tá? Que tem papel higiênico, tem papel toalha, tem sabonete, tem cafezinho, tem cadeira para você sentar, tem ventilador para deixar você fresquinho, e o próprio aluguel do espaço para que você não tome chuva, nem tome sol na tua cabeça. Tudo isso tem custo. Tudo isso tem custo. Tá? E os custos têm que ser pagos, de uma forma ou de outra. E caridade não é todos os médios tirarem do bolso dele para atender os outros. Não, isso aí não é caridade, isso é burrice. Tá? Caridade é todo o restante do que se faz. É a comunhão, porque com um pouco de cada se tem um muito. E aí você consegue melhorar a vida de todos. Então, um assentamento de quimbanda é caro? Depende do seu ponto de vista do que é caro ou do que é barato, cara. Depende. Tem gente que paga aí muito para muita gente ruim, e aí também vai depois se depreciar, né? Vai se arrepender. Mas aquela cervejinha no final de semana não falha, né? Aquela cervejinha não falha, né? Aquele cigarro que você fuma todo dia também não falha. Já parou para fazer a conta de quanto você gasta nisso aí? Ninguém para, né, gente? Ninguém para. Então é isso. Hoje foi um vlog meio revoltado, mas necessário. Saravá Banda.